Fala pessoal, então hoje nós vamos começar aqui com uma aulinha muito legal que é triângulos. Bom, é humanamente impossível não cair uma questão de triângulo na prova e a gente tem que saber muita coisinha, muito detalhe. Então a gente vai aprofundar isso aqui, tá gente? Nós não vamos ficar por aqui só área de triângulo, base, altura sobre 2. Não, a gente tem que saber muito mais coisas, porque isso aqui cai dentro da espacial e a gente tem que saber como vai ser pedido, tá bom? Aqui nessa aula a gente vai ver também colocando o triângulo equilátero dentro de uma circunferência, do lado de fora, também dentro do triângulo retângulo, tá? Que é um triângulo que nós vamos falar logo em seguida, que é um triângulo retângulo, que é um ângulo reto, ele vai estar dentro da circunferência, ele vai estar fora da circunferência. Então vejam aqui, gente, ó, a primeira ideia é que a gente tem vários elementos aqui dos nossos triângulos. A gente tem o triângulo equilátero, aquele que tem 3 lados iguais, o isósceles é aquele que tem 2 iguais, e o escaleno tem todos os lados diferentes. Bom, isso aí a gente já sabe. Agora vejam só o que acontece aqui. Primeiramente, a gente vai trabalhar aqui com o triângulo equilátero, que é aquele que tem 3 lados, ou 3 arestas. Lado e aresta é a mesma coisa. 3 arestas idênticas, muito bem, congruentes. Opa, para ser uma palavrinha. Congruente, gravem aí, iguais. Ok? Então vamos lá. A ideia aqui é a seguinte, gente, ó. Se eu tenho 3 lados congruentes, 3 lados iguais, eu posso calcular a altura desse triângulo baseado na seguinte situação. Eu vou puxar esse triângulozinho para cá, uma parte desse triângulo, a metade dele, né? Ó, eu peguei essa parte aqui, tá, gente? Essa parte aqui, ó, e trouxe ela para cá. Aqui era H, aqui é L, e aqui é metade. Se eu tenho L aqui, eu vou ter metade de L aqui. Ok, então dá pra gente fazer o seguinte, ó. Pitágoras. Isso aqui é hipotenusa, já que eu tenho um ângulo reto aqui, ó. Aqui é um ângulo reto. Então, aqui a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? H ao quadrado e o L sobre 2 ao quadrado. Beleza, e agora? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou isolar o H ao quadrado. Então eu vou passar o H ao quadrado para o lado de cá, ó. Ou melhor, eu vou passar o L ao quadrado sobre 4, que é o que deu aqui, ó. L ao quadrado sobre 4, vou passar para o lado de cá. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Passei o L ao quadrado sobre 4 para o lado de lá. E agora, o que eu faço, gente? Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. H é igual a raiz quadrada disso aqui. Tá? Mas antes eu vou tirar o MMC, ó, que é 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1, vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Agora, o que eu faço? Eu extraio a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Esse 3 eu não consigo tirar da raiz, mas o L ao quadrado eu consigo, o 4 eu consigo, e aí eu fico com L raiz de 3 sobre 2. Logo, a minha altura aqui, né, do meu triângulo equilátero vai ser L raiz de 3 sobre 2. Então nós chegamos à primeira formulazinha, o primeiro elemento do triângulo que eu acho extremamente importante, já que essa figurinha aqui, que é o triângulo equilátero, ele vai entrar em muita coisa, tá, gente? Tem que conhecer isso aqui a fundo. Decore, memorizem essa fórmula, não fiquem fazendo Pitágoras nem deduzindo fórmulas na hora da prova que dá trabalho. Então a gente vai direto para a fórmula. Se eu tenho L aqui, ó, pum, vou direto para a altura. Outra coisa importante. A altura é exatamente a distância desse vértice até aqui, ao ponto médio dessa aresta. Beleza. Quando eu trago a altura aqui, eu trago a altura para cá, eu posso pensar nela dividida em 3 partes. Essa terceira parte aqui, ó, certo? Essa terceira parte aqui a gente chama de apótema. Então a apótema é o quê? A apótema é exatamente a terceira parte da altura. É a altura dividido por 3. Então, gente, se a gente conhece a altura, que é isso aqui, se eu dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar isso aqui por 1/3. Então a minha apótema, olha só o que vai ser a minha apótema, vou até botar com uma cor diferente aqui, tá? Um azul. Ó, a minha apótema, apótema vai ser o quê? A terça parte da altura. Isso aqui multiplicado por 1/3. O 3 multiplicação 2. Então a minha apótema vai ficar L raiz de 3 sobre 6. Mais um elementozinho aqui do meu triângulo equilátero. E finalmente a área. Vamos lá, a área a gente vai ter que trabalhar diferente. Vou até trabalhar com uma cor vermelha aqui, ó. A área é base vezes altura sobre 2. Essa fórmula é universal, tá? Ela é universal. Só que universal significa que eu posso usar para todos os triângulos. Então a área desse aqui vai ser o quê? Base vezes altura sobre 2. A área desse aqui, base vezes altura sobre 2. Só tem um detalhe, nesse triângulo que eu chamo de escaleno, ele não vai te dar altura. Então a gente tem que usar uma outra técnica. Então vamos lá.
A área universal, base das alturas sobre 2. Quem é a minha base aqui, gente? A minha base desse triângulo equilátero é o meu L. Quem é a minha altura? Acabei de achar. L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Agora, então, eu vou multiplicar isso aqui, ó. Vai ficar L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 vezes 1/2 e eu chego na minha altura, na minha área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, gente, olha só. Essas três formulazinhas são todas aqui, ó, do triângulo equilátero. Tá? Não podemos ir para a prova sem saber essas três coisinhas, esses três elementos do nosso triângulo equilátero, tá? Porque base vezes altura sobre 2 é lá na quinta série, onde a gente começa a trabalhar com a plana, e aqui a conversa no vestibular é diferente, tá? Eu tenho que saber um pouquinho mais. E aqui, gente, no escaleno, como é que funciona? Os isósceles eu não tenho saída, tá? Eu tenho que achar a minha base aqui, o meu B, e achar a altura aqui. Se o cara não te der a altura, eu faço Pitágoras aqui da mesma forma, tá? Aqui eu poderia chegar no A ao quadrado igual a H ao quadrado mais a metade de B aqui, ó, ao quadrado. Aí eu poderia isolar a altura aqui, é uma saída. Mas ali não, porque ele não vai te dar altura, aqui é sem altura. Sem altura. Então o que eu faço, gente? Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar o valor de A, o valor de B e o valor de C nesse tipo de questão. E a primeira coisa que eu faço é achar o perímetro. Perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todas as arestas da minha figura. Todas, tá? Todas as arestas. Muito bem. Então o perímetro eu vou chamar de 2P, tá? Isso aqui eu chamo de 2P. Ah, então o 2P vai ser o quê? A mais B mais C. A segunda coisa que eu vou fazer é achar o meu perímetro. Bom, se o meu perímetro é 2P, o semiperímetro vai ser metade disso aqui. É o 2P dividido por 2, que é o meu P, tá? Então já sei que o semiperímetro seria o quê? A mais B mais C dividido por 2. Beleza. Então, agora eu vou para a fórmula. É uma fórmula que é muito pouco usada na nossa escola, tá? Então a área vai ser a raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos A vezes o semiperímetro menos o B vezes o semiperímetro menos o C. Extraio a raiz desses cálculos todos aqui e eu vou ter a área, tá? Então, vejam, eu tenho que ter A, B e C. Se eu tiver os três ladinhos, beleza. Por isso que essa forma aqui ela é legal, porque se o semiperímetro aqui, ó, for menor do que qualquer uma das arestas, esse triângulo não tem existência. Então, se eu souber essa fórmula, eu sei se o triângulo existe ou não. Basta que eu aplique essa fórmula. Se o semiperímetro aqui, que é a soma de todas as arestas dividido por 2, for menor, não dá. Vamos supor que o semiperímetro aqui é 6, e uma das arestas é 7, 6 menos 7 dá menos 1. Raiz quadrada no negativo não tem. Então, aqui a gente entende se o triângulo existe ou não, tá bom? Agora a gente vai trabalhar isso com um raciocínio um pouquinho mais avançado. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre os triângulos retângulos que estão inscritos, ou seja, dentro da circunferência e fora da circunferência. Aqui nesse caso é circunscrito. O triângulo retângulo está lá fora. Bom, primeira coisa que eu devo pensar, nessas duas situações, eu tenho casos bem diferentes e, nesse caso aqui, quando o triângulo retângulo está inscrito, ele nunca vai te dizer que ele é retângulo. Tu é que tem que levar esse conhecimento para a prova de saber que isso aqui é retângulo. E como é que eu vou identificar? Basta que uma das arestas coincida com o diâmetro da circunferência. Se uma das arestas do meu triângulo que está dentro da circunferência for exatamente igual à medida de 2 raios, ou seja, o diâmetro, ela tem que passar pelo centro, eu já sei que ele é retângulo. E aí o meu ângulo reto vai estar oposto à hipotenusa. Isso aqui vai ser hipotenusa, obviamente, porque o maior lado possível seria essa linha aqui de diâmetro. Então aqui vai ser a minha hipotenusa A, e aqui então vai estar o meu ângulo reto, onde eu tenho que calcular o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bem, o meu A aqui, ó, gente, é a hipotenusa. Então é isso que eu quero calcular aqui.
O meu b é 6, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, vai ser igual a raiz de 36 mais 64, que dá 100. A raiz de 100, então, é 10. Bem, se o meu A é 10, evidentemente, o meu diâmetro aqui, ó, que é a minha hipotenusa, vai ser 10. O meu raio vai ser metade, então eu já sei que o meu raio aqui vai ser 5, tá? Como eu quero saber a área da circunferência e o perímetro do triângulo, basta que eu faça o seguinte: qual é a área da circunferência? É πr ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ser π vezes o raio. Quem é o raio? O raio é metade desse diâmetro aqui, que é 5. Então, vai ser 5 ao quadrado, que dá 25π. Então, aqui está a minha primeira resposta, que é a minha área da minha circunferência, minha área total. Agora, qual é o perímetro do triângulo? Perímetro é o 2π, né? Que é a soma de todas as medidas. É o meu A mais o meu B mais o meu C. Ou seja, o meu A aqui eu calculei que é 10, mais o meu B aqui que é 8, mais o meu 6, mais o meu outro cateto ali que é 6. Então o meu perímetro vai ser 10 mais 8, 18. 18 mais 6, 24. Bem, agora eu apaguei aqui porque hoje eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço, já que essa questãozinha aqui é um pouquinho mais trabalhosa. Essa é aquela questãozinha que separa os adultos das crianças, porque, gente, quando cair essa questão, eu posso garantir que pouca gente vai acertar com isso, porque isso aqui não é uma questão que cai a toda hora, que aparece a toda hora na escola ou num cursinho, mas a gente tem que saber, porque a gente precisa estar bem preparado. E isso aqui pode aparecer, tem grandes chances. Então, porque eu tenho duas situações, o triângulo quando ele está inscrito e quando ele está circunscrito, né? O retângulo inscrito e circunscrito. Nesse caso aqui ele está circunscrito. Bom, então como é que funciona? Primeiro eu tenho que pensar assim, ó gente, eu vou pensar que essa circunferência tem um centro, tá? E esse centro aqui, do centro até onde ela tangencia aqui, vai dar exatamente o quê? Vai dar exatamente o raio, ó. Aqui eu também tenho, ó, tangenciamento, ó, nesse ponto aqui eu tenho raio. E aqui eu tenho outro tangenciamento, ó. Então aqui eu tenho um raio também, né? Então observem que essa medida aqui, ó, gente, tá? É igual a essa medida aqui é R. E essa medida daqui para cima, ó, daqui para cima, vai ser C menos R, tá? Então eu tenho o C todo, aqui eu tenho R e aqui eu tenho C menos esse pedacinho aqui. Bom, aqui então eu posso fazer a mesma coisa. Se aqui é R, ó, daqui até aqui é R, ó, tá? Daqui até aqui é R. Então daqui até aqui vai ser toda essa medida menos isso aqui. Então daqui até aqui vai ser B menos R. Então agora observem bem aqui o que vai acontecer. Essa medida aqui tangencia aqui, tangencia aqui. Então essa medida tem que obrigatoriamente ser igual a essa daqui. Essa é igual a essa. Então se essa aqui é igual a essa, aqui também vai ter que ser C menos R. E aqui, ó, observem, essa medida aqui, ó, tangencia aqui, tangencia aqui. Então essa medida tem que ser igual a essa. Logo, se aqui é B menos R, aqui também tem que ser B menos R. Então observe que agora a minha hipotenusa, olha só o que aconteceu. A minha hipotenusa ficou uma relação com R, ó. Porque a minha hipotenusa é igual a C menos R mais B menos R. Então, gente, olha só. Eu tenho tudo aqui. Se eu consigo achar o A, B e C, eu tenho o R. Se eu tenho o A, B e C na mão, eu tenho o R. Porque agora é só isolar, ó. Menos 2R está aqui, ó. R, menos R, eu vou passar para cá. Então vai dar 2 R's. E aqui do lado de cá ficou o C mais B e o A que estava aqui eu passei para lá, menos A. E agora é só isolar o R, ó. Então o R é igual ao meu A negativo, eu vou até botar no final da foto, então vai ser B mais C aqui, ó, B mais C, menos o meu A, tudo dividido por 2. Então, gente, essa aqui é uma formuleta que vocês podem sempre usar quando eu tenho a minha circunferência inscrita dentro do triângulo retângulo, tá? Então, como eu quero saber a área da circunferência, eu preciso achar o meu raio. Então, vamos achar o raio aqui, ó. O raio é igual a B mais C menos A, tudo dividido por 2. Então, o meu raio vai ser o B mais C. Quanto é que é o B mais C? 4 mais 3. 4 mais 3. Menos o valor de A, 5, dividido por 2. Então, 4 mais 3 dá 7. 7 menos 5, 2. 2 dividido por 2 dá 1. E aí fica fácil achar a área, porque eu já tenho meu raio. A área é πr ao quadrado, então a área vai ser π vezes 1 ao quadrado, que dá π. Para a gente saber e acertar aquela questãozinha de triângulo que cai na prova, a gente tem que saber todos esses detalhes.
Como é que a gente sai fazendo uma questão onde o triângulo equilátero está dentro da circunferência? Quando ele está fora da circunferência? Ou quando o triângulo retângulo está dentro da circunferência ou está fora da circunferência? Nessa aula a gente vai ver tudo isso. Então a gente vai ver agora qual é exatamente a área do triângulo equilátero, que esse triângulo tem 3 lados iguais, que está inscrito, ou seja, está no interior, está dentro da circunferência de raio 4. Bom, a primeira coisa que a gente deve pensar aqui é qual é a relação que eu vou usar entre a medida do raio da circunferência, tá, e a aresta, o meu L do meu triângulo equilátero, que na realidade todos os L são iguais. Gente, prestem bem atenção num detalhe aqui. Se eu traçar o centro dessa circunferência, que tem que estar bem aqui, aí eu vou fazer essa medida daqui até aqui, ó, tá? Essa medida daqui até aqui vai dar a chamada apótema da circunferência, tá? Apótema do triângulo, desculpa, apótema do triângulo. O que é a apótema do triângulo? É aquela parte que divide, ó, em 3 partes iguais. Eu tenho uma apótema aqui, eu tenho uma apótema aqui e uma apótema aqui. Ele divide a altura em 3 partes iguais. Só que tem um detalhe. Se eu traçar isso aqui, gente, até lá embaixo, ó, eu vou ter mais uma apótema aqui. Por incrível que pareça, essa medida aqui de baixo é uma apótema também. Então, se eu somar essa apótema com essa apótema, vai dar o raio. Então, tudo isso aqui, ó, gente, vai ser o raio. Então, o meu raio são 2 apótemas, tá? Beleza, como ele te deu o raio que é 4, ó, que o raio é 4, e o raio são 2 apótemas, então eu tenho minha apótema aqui, que é o quanto? É 4 dividido por 2, que é 2. Se eu sei a minha apótema, eu sei a minha altura, porque a minha altura é tudo isso aqui, gente, ó, são 3 apótemas. A minha altura são 3 apótemas. Logo, olha só, a minha altura desse triângulo vai ser 3 vezes 2, que vai dar 6. E agora eu posso achar o lado. Olha só, eu tenho que ir passo a passo. Como é que eu acho o lado? Usando a fórmula da altura. H igual a L, raiz de 3 sobre 2. Como H igual a 6, então eu vou substituir aqui. 6 igual a L, raiz de 3 sobre 2. Passo multiplicando lá. Então meu L vai ser 2 vezes 6 dividido por raiz de 3. Aí eu racionalizo, ó. Então isso aqui vai dar 12, né? Isso aqui dá 12 vezes raiz de 3 dividido por 3. Então o meu lado vai ser quanto? Ó? 12 por 3 dá 4 raiz de 3. E agora eu quero saber qual a área do triângulo. A área do triângulo é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Logo, a minha área do triângulo vai ser o meu lado aqui, que é 4 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a minha área fica 4 ao quadrado dá 16. 16 raiz de 3 ao quadrado dá 3. Vezes raiz de 3, que é dividido por 4. Aqui eu posso simplificar, ó. 16 por 4 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. E aí eu chego na minha área, que é 12 raiz de 3. Agora nessa aqui, o cálculo é basicamente igual, muito parecido, só que ela é mais fácil, chega a ser mais fácil pelo seguinte, ó. Qual é a área do triângulo equilátero circunscrito na circunferência de raio 2? Então, gente, prestem bem atenção aqui, o meu raio é 2. Então, daqui para baixo é 2. E aqui entra o detalhe. O meu raio vai dar exatamente igual à apótema. Lá, o meu raio era 2 apótemas. Aqui o meu raio é uma só. Então, se meu raio aqui é 2, a minha apótema aqui também vai ser 2. Tá, gente? Obrigatoriamente, a altura do triângulo equilátero aqui vai ser o triplo, ó, porque aqui eu tenho mais uma apótema, aqui eu tenho mais uma apótema. Então aqui eu tenho uma apótema, aqui eu tenho uma apótema, o diâmetro seriam 2 apótemas, e a altura do meu triângulo são 3 apótemas. Logo, a minha altura aqui é 3 vezes a apótema, que dá 3 vezes 2, que dá 6. Com a apótema, com a altura eu posso achar o lado do triângulo, ó. H igual a L raiz de 3 sobre 2. Então a minha altura vai ser igual. A minha altura eu já tenho ali, que é quanto? Que é 6, né? É igual a L raiz de 3 sobre 2. Então aqui eu isolo L, ó. Vai ficar 2 vezes 6, que dá 12, dividido por raiz de 3. Agora eu racionalizo, ó. 12 por raiz de 3, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3, que dá 12 aqui dá 3, né? 12 por 3 dá 4, então meu L é 4 raiz de 3. Agora eu vou para a minha área do triângulo, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então minha área do triângulo vai ser L. Quem é o meu L? 4 raiz de 3, de novo. Ao quadrado, tudo ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 16. Raiz de 3 ao quadrado é 3, vezes raiz de 3 dividido por 4, e segue a mesma resposta lá. 16 por 4 dá 4. 4 vezes 3, 12, raiz de 3. Tá? Deu coincidência de dar a mesma resposta. Tá bom, gente?
Então vamos ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima.